Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, MesaCast aqui da Sante. Essa iniciativa tem como objetivo trazer os profissionais do mercado de engenharia e tecnologia que possam contribuir aí com a nossa audiência, com vocês, compartilhando um pouquinho das suas histórias, jornadas. Hoje, um prazer enorme poder bater um papo, ter essa oportunidade de conversar contigo, Marcos, sócio fundador da I3S, atualmente VP aí da companhia. Então, prezado Marcos, quero agradecer aí por essa oportunidade da gente bater um papo. E melhor do que eu falar sobre você, acho que gostaria de contar com a sua explicação, dar um pouquinho comentar sobre a sua jornada, se apresentar aí para a nossa audiência. Entendo que o nosso público, boa parte deles conhecem a E3S, mas não sei o quanto que conhecem aí dos fundadores, né, das pessoas que estão por trás do business. Então, novamente, muito obrigado e, se puder, por gentileza, se apresentar um pouquinho, a gente agradece. Obrigado vocês, obrigado a Santi pela oportunidade, né, de contar um pouquinho da nossa história, mas, assim, um pouco sobre mim. Quando eu entrei na faculdade em Florianópolis, eu fui bem aceito ali no vestibular, e quando eu entrei na faculdade de engenharia mecânica, a primeira pessoa que eu conheci foi o presidente da I3S, o presidente da I3S, o Clóvis. Legal. Ele falou: você foi o cara que passou bem no vestibular. E meu pai tem um laboratório aqui, CFD, de mecânica dos fluidos computacional, ele tem bons alunos, gostaria de falar com você. Isso foi mais ou menos as primeiras conversas que eu tive com o Clóvis. Legal. Malisca Júnior, que é o filho do professor Malisca, e nos encontramos ali, né? Daí, durante esse período de faculdade, a gente começou a fazer parte do laboratório do pai do Clóvis, né, do professor Clóvis Malisca, trabalhando com pesquisa durante a graduação, como bolsista de iniciação científica, e começamos a fazer bastante projetos, ajudando o laboratório com seus projetos junto à Petrobras, principalmente, e outras empresas. E daí o Clóvis tinha uma habilidade de programação única, e o trabalho dele no laboratório rendeu alguns prêmios que impulsionaram o Clóvis e o pai dele a criação de uma empresa para trabalhar com, né, métodos computacionais, desenvolvimento científico em transferência de calor, mecânica dos fluidos, para a indústria. E como eu era amigo do Clóvis, era um bom aluno e praticamente vivia no laboratório, fui convidado a fazer parte da empresa, né? E como eu não era tão bom quanto o Clóvis na programação, a gente começou a focar em projetos de consultoria, em vendas e comercializações. O professor Malisca tinha feito doutorado no Canadá e tinha muitos amigos em Waterloo. E a gente ficou amigo dos amigos dele, e eles tinham uma empresa, né, que trabalhava com um software de CFD na época que se chamava TaskFlow. E a gente começou a trabalhar com essa ferramenta. Esse software se chama CFX hoje. Aí nós comprou. Então nós começamos a trabalhar com essa ferramenta, começamos a desenvolver esse mercado na América Latina, e a gente começou a focar nisso, né? E aí a ANSYS comprou essas empresas, esse mercado cresceu e a gente seguiu com isso, entende? Até hoje, desenvolvendo esse mercado, trabalhando com projetos de engenharia, trabalhando com desenvolvimento de software, numa escala que cresceu, saindo de poucas empresas no Brasil para toda a América Latina e depois para a Europa, para o sul da Europa, somente Portugal, Espanha e Itália, onde a gente está presente hoje. Legal demais, legal demais. A gente já teve a oportunidade de bater algumas vezes algumas conversas nos SKOs aí, né? Que a gente faz, que vocês fazem, né? E a gente participa todo começo de ano. No ano passado teve inclusive um específico para canais, né?
E essa trajetória de vocês é bem interessante, porque tanto eu quanto o Marco, nós somos também engenheiros, né? Mas a gente vem de um background assim mais na parte estrutural, né? Então, como engenheiro de aplicação de FEA, né? De elementos finitos. Só que a gente, diferente de vocês, a gente ainda não teve um desenvolvimento de produtos interno, né? Lá no começo, o que deu origem à E3S, na verdade, foi justamente desenvolvimento de novos produtos, né? Eu acho que esse foi o core de vocês, né? A gente segue fazendo isso até hoje, a gente tem um portfólio de soluções para o setor de óleo e gás e energia bastante robusto já. Durante essa caminhada, a gente desenvolveu o ROC, Sim. um produto durante uns 8 anos e acabou sendo adquirido pela ANSYS no final de 2022. E foi uma trajetória bastante interessante, bem bonita, assim, em termos de empreendedorismo, parceria, foco, dedicação e alta tecnologia. Foi uma história bem sucedida, planejada para ser assim, executada para ser assim. E continuamos com isso até hoje. Então, a empresa sempre uniu, vamos dizer, um core científico, tecnológico de soluções para engenharia, com desenvolvimento de software, nunca perdemos isso, aliado com fortes parceiros internacionais, que nos deu bastante conhecimento para adquirir, incorporar e aprender, né, modelos de negócio que fossem robustos e sustentáveis, né, porque a vida nesse setor, na América Latina e no Brasil, né, enfrentando variações salariais, né, dólar Política. indo, inflação, setores sendo prejudicados, beneficiados, sem muito critério, então, para profissional, né? Sim. Então, a gente desenvolveu vamos dizer, essa gama de portfólio para conseguir ter robustez. Tá. Aprendemos, conseguimos e sabemos que sair do Brasil era um fato importante para nós, né? Em termos de crescer, Claro. né, no mercado, e focamos nisso, mas eu falo, né, não é uma coisa simples, né? Se você conta a história de trás para frente, ela é bem fácil. Mas para você emplacar um produto a nível mundial, com centenas de usuários, clientes, parceiros, vai uma década de trabalho, pelo menos, né? Sim. Entendeu? No setor de engenharia, Claro. né? Que é o que a gente. Então, não é uma coisa trivial, né? A gente emplacou o rock quando a empresa já tinha 15 anos de vida, praticamente. Já tínhamos 15 anos de tentativas e erros e acertos e aprimoramentos e desenvolvimento tecnológico, né? Não digo que a gente passou 15 anos sofrendo, não foi o caso, a gente cresceu e aprendeu um monte de coisa. Mas o rock cresceu rápido porque já tinha muito aprendizado incorporado dentro da Claro. empresa, inovação incorporada dentro da empresa devido a essa trajetória, né? Sim, sim. Quem vê a manchete do jornal, né? Antes da adquirir rock da I3S, acha que puxa, o pessoal teve sorte ali, né? Pô, emplacou, pegou o momento certo, mas não entende que é essa jornada toda que vocês construíram, né? Não tem atalho, Exato. entendeu? O que a gente aprende aí nas mídias sociais é bastante distinto da realidade, não Tá. tem atalho. O único caminho que eu aprendi, o que eu sei, o que eu acredito é bunda na cadeira, livro na frente, computador na frente, hora concentrado, papel e caneta na mão, escrevendo, fazendo conta, errando, né? E brigando, e resiliência. Eu acho que é a coisa mais importante para um empresário no Brasil, nesse setor, e olhar para frente, acreditar. Claro. Prospectar, Ah, visitar, faz parte, né? no final, a gente sempre fala, você tem um monte de distração, mas Sim, no final você tem que vender software, é você tem isso. que vender tecnologia, você tem que desenvolver e vender e ajudar alguém, né? Não existe segredo, você vai ter que ter uma ferramenta que faz a empresa, o cliente fazer alguma coisa mais rápido, melhor e economizar dinheiro. Com a economia dele, ele vai te financiar. Sim, Então, não existe atalho, é isso que você tem que fazer. Não existe discurso miraboloso, não existe ganhos infinitos, muito rápido, não existe. Entendeu? Foca naquilo que você sabe que funciona, que não vai ter erro.
e, sabe, né, não vai ser rápido, Sim, exato. entende? Sim, sim. Ganha mais quem quer mais, quem está mais preparado, quem estudou mais. E vai Entendeu? empilhando os resultados, né, Marcos? Eu acho que isso que você está comentando é muito interessante, porque, novamente, né, você olha para trás e vê a 3S hoje com 30 anos, onde está, com diversos mercados abertos, mas, cara, não nasceu dessa forma, nasceu, até vocês falam, é uma spin-off dentro da universidade, né, que foi desenvolvida dentro do laboratório, ou seja, 30 anos tem que percorrer para ter a trajetória que vocês têm, né? Não adianta achar que tem uma varinha mágica ali, que um atalho, apertar 2 ou 3 botões que a coisa vai acontecer, né? Não, não existe atalho, não existe atalho, entende? Sim, É uma coisa complexa. legal, legal. Marcos, até pegando um pouquinho da timeline aí da própria E3S, né? Podendo entender um pouquinho, porque a ANSYS, na verdade, entra, pelo que eu entendi ali, como vocês fornecendo o ANSYS, né? Em 2003, mas a E3S, os desafios de vocês, já vinham desde 95, pelo que eu vi ali na cronologia, né? Nesse período, por exemplo, de 95 até 2003, vocês desenvolveram, por exemplo, os produtos e tudo mais, mas como que era o modelo de negócio? Vocês basicamente também comercializavam as licenças dessas ferramentas que vocês desenvolveram, davam suporte e aplicavam, por exemplo, resolvendo problemas como serviço e tudo mais. Como que era isso e como que foi essa incorporação, por exemplo, das ferramentas, né? Se você falou sobre o CFX, né? Pensando que vocês também têm essa natureza de desenvolvimento. Por que incorporar uma solução de uma marca, né? E não desenvolver, talvez, na época, porque vocês tinham as habilidades necessárias aí. É que assim, a gente tinha, e a gente sempre teve, um portfólio bem amplo. A gente fazia, quando eu te falo assim, um desenvolvimento de software era muito mais produtos customizados, não era Tá? uma coisa que podia ser repetida em escala, Ok. porque eram grandes clientes com soluções com demandas bem específicas, Uhum. né? Então a gente não tinha assim, a gente sempre queria ter um produto que fosse para um, vamos dizer, massificado, ou que pudesse ter centenas de usuários. Mas não aconteceu Uhum. até o rock. A gente tinha clientes pedindo desenvolvimentos customizados e muito foco, é, muito muita coisa assim difícil e customizada que a gente precisava Uhum. fazer. Então nós tínhamos uma dificuldade de desenvolver um produto nosso, encontrar um nicho. Tá. Foram 15 anos tentando, ainda seguimos tentando Uhum. em diversas coisas. Do outro lado, a gente tinha uma atividade que era baseada em serviços de consultoria, em análise, modelamento, computacional. E ao invés de inventar a roda, a gente achou melhor fazer uma parceria com essa empresa que hoje se tornou a ANSYS, que a gente tinha as ferramentas deles para usar para fazer serviços, mas Uhum. eles nos ofereceram a oportunidade de comercializar essas ferramentas e ser os seus representantes no Brasil e na América Latina. Estou simplificando a história, né? Claro. Mas na verdade o que aconteceu foi que a gente acabou focando na comercialização, acabou focando no desenvolvimento de software e, de repente, a gente viu uma oportunidade na Ansys de ter essa ferramenta, né, o ROC cumprindo uma missão, abrindo um portfólio e dando para a gente uma oportunidade de usar todos os contatos, o networking, a tecnologia que a gente tinha para fazer um negócio que tivesse uma visibilidade mundial, e foi o que a gente fez e deu certo. Legal. Mas não é fácil desenvolver um produto próprio, acertar Sim. num produto próprio. A gente ainda é muito baseado em serviços customizados de alta tecnologia, de alto valor agregado para poucos clientes, Uhum. entende? Mas o que nos ajuda muito é a exposição da marca, né, e a parceria de tantos anos com a Ansys, agora se tornando Synopsys, né? Uhum. E isso é uma grande parte do nosso negócio e que nos ajuda a ter mais músculo, né?
para poder jogar em nível mundial. Sim, sim. Eu até do meu lado aqui, né, pegando um pouquinho desse período em específico de 95 a 2003 de vocês, hoje a Santi a gente está indo para o sexto ano de empresa, né? Uhum. É muito interessante porque assim a gente tem alguns desafios aqui na Santi que com certeza vocês passaram por isso ao longo da trajetória, que está muito relacionado com os founders, começam, fazem tudo, vende, entrega, faz tudo aquilo que vocês provavelmente fizeram, né? E a partir do momento que o business começa a ganhar corpo, você quase que precisa, assim, vai para uma cadeira executiva, vamos dizer, né? Então você começa a galgar aquela pirâmide, né, de hierarquia, por exemplo, dentro da companhia, do operacional, pro tático, depois estratégico e tudo mais. Eu queria entender um pouquinho como que foi esse momento de vocês lá atrás, porque quase que são dois business, né? Um business de desenvolvimento, que vocês já faziam essas entregas, e agora incorporando uma ferramenta que você tem meta para bater, tem que buscar, tem que abrir mercado e assim por diante. Então, como que vocês se dividiram ou pensaram o modelo de negócio? Imagino que não é uma iteração única, né? Você vai buscando ali ao longo do caminho como fazer isso acontecer, mas como que foi esse momento no sentido de organização, estruturação, como que vocês estavam se É prepararam para natural. isso? Não, é natural, assim, como as coisas não aconteceram de uma hora para outra, cada sócio acabou se espelhando no outro e assumindo uma posição diferente na companhia, se ajustando, né. Uhum, Às vezes, né, assim, um de nós tinha um pouco mais de uma vertente comercial, um pouco mais de um desejo de fazer uma coisa, outro de fazer outra, outro de ficar coordenando uma equipe de programação e acabou se ajustando assim. Não foi uma coisa que a gente planejou, foi uma coisa que acabou, se focando, né, e se ajustando dessa maneira. Então, assim, não, às vezes planejado fica mais fácil, fica mais rápido e mais organizado. Não foi o nosso caso, uhum, foi natural e segue assim até hoje, né, assim, você tem que ter uma boa relação com seus outros sócios, né, você trabalha com eles 10 horas por dia durante 30 anos, então é praticamente um segundo casamento, né. sim, Você tem que saber lidar e maximizar e saber trabalhar em equipe, às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes tem briga, às vezes tem festa. Então tem que saber navegar nesse negócio, mas eu acho que o mais importante é sempre ter um sonho na frente, uma longo, uma curto, que a gente quer ir atrás, sempre trabalhar dedicado para alcançar essas coisas que o resultado vem. Nada ganha de trabalho duro, foco. Eu falo, a maioria das pessoas e a maioria das empresas às vezes anda em círculos. sim. Se você anda sempre numa direção só, mesmo que seja devagarzinho, passa 2, 3, 5 anos, você percorreu uma trajetória. E as pessoas que andam em círculo às vezes voltaram para o mesmo lugar. Sim, Então, assim, seja resiliente, acredita, vai, que o resultado vem. legal. Entende? Sim, sim. Eu vejo assim, e até analisando o próprio mercado, né? A gente tem empresas talvez com a mesma idade, vamos supor, da E3S, mas que se tornaram eu-presas, né? Então, a pessoa continuou ali, grande referência, por exemplo, nas áreas, mas não conseguiu consolidar, por exemplo, uma empresa do tamanho da magnitude, por exemplo, da E3S, que hoje acho que passam de 250 funcionários diretos, né, Uhum. da E3S e tudo. Então, eu queria até poder entender um pouquinho vamos dizer, dessas lições que vocês foram adquirindo ao longo dessa trajetória, para que fossem empilhando times, né, e capacidades para que a coisa não fique centralizada em vocês, né? Hoje é impossível que vocês toquem a empresa sem pessoas liderando outras áreas para vocês expandirem como estão fazendo. Isso sempre foi, igual você comentou, um objetivo de ter essa magnitude, assim, de que, ó, quando atingir esse nível vai precisar dessa estrutura, ou não, como que isso foi sendo regulado ao longo do tempo, As duas coisas. tá? Acontece naturalmente e você tenta antecipar e planejar para aquele castelo, quando você cria aquele montinho, esse daqui não caiu, né. Sim, Então, mas assim, você acaba vendo a necessidade ou farejando a necessidade de cercar de pessoas que consigam te levar
de um nível para o outro. Eu te falo o seguinte: quando você faturava 0 a 5 milhões, você tinha um nível de pessoas e um grupo de pessoas. Uhum, De 5 a 20 milhões, um outro nível de gente. De 20 a 50, outro. De 50 a 100, outro. Então você acaba naturalmente, se você bota a meta, se você foca, você acaba, vamos dizer, naturalmente deixando inquieto as pessoas que estão confortáveis com 20 e não seriam as pessoas que estariam contigo a 50, uhum, entendeu? E isso vai gerando uma troca, uma reciclada, e você também acaba também sabendo já, né, depois que aquela pessoa ali não está confortável com um crescimento maior. Às vezes a visão dela, a ambição dela ou o conhecimento que ela teve não vai te ajudar a dar esse salto. E uhum. você, às vezes, traz uma pessoa que trabalhava numa empresa que faturava 500 milhões, daí ela fala: olha, isso aqui está aqui. Aqui vocês estão perdendo muito tempo contando esse clips, e aqui vocês estão perdendo muito dinheiro porque vocês não estão contando o que é mais importante. Então você acaba tendo essas lições, aprendendo com essas pessoas. Eu acho que trazer oxigênio de fora, né? Trazer gente com visões diferentes, com uma posição heterogênea da tua, enriquece. Sim, O que você não quer ter na empresa é todo mundo com a cara e o jeito dos fundadores. Isso é um caminho para o fim, porque todo mundo erra, inclusive os fundadores. claro. Você quer que tenha gente na empresa que te desafie, que te mostre um outro caminho de fazer as coisas. Às vezes ela não faz exatamente igual você, faz pior que você uma coisa, mas faz outra melhor. Você tem que entender que esse contexto, esse essa mistura é que é rica, Uhum, né. E saber ter humildade para entender que certas coisas outras pessoas vão acabar fazendo melhor que você, e certas coisas você ainda vai ter que estar lá em cima, porque você conhece. Então, assim, quando você fala assim: "Ah, viramos executivos", mais ou menos. uhum. Às vezes você fica surpreso quando você entra na empresa e a gente está ali, apertando um parafuso que talvez não teria que ter fazendo, Sim, mas a gente faz, porque nós somos assim. Né, essa empresa cresce, mas a gente nunca deve esquecer de onde a gente veio, o que que a gente faz, quais são os nossos valores e princípios, então isso é importante manter. claro, claro. Entende? Legal. A 360 é uma empresa que, né, os donos, os fundadores, os proprietários trabalham, né, Sim, não é uma empresa impessoal, claro. né, então a gente tem isso, a gente preserva, a gente escreve na parede ali o que que a gente quer, a gente divulga para todo mundo quais são os nossos valores, os nossos princípios, a nossa cultura. E isso faz com que a empresa seja legal Sim, para trabalhar, tem muito pouco turnover de pessoas, é muito baixo, sim. né, e tem várias pessoas na empresa com mais de 10 anos de empresa, mais de 15 anos de empresa, Sim, quase 20 anos de empresa. Existe isso, então, né, é gratificante esse aspecto. legal. É, e isso se destaca bastante, Marcos, e do nosso lado, a gente se inspira bastante tanto no porque é o que a gente faz também, né, querendo ou não, nós também somos uma empresa aí de simulação, vamos dizer, né, de engenharia, Sim, e a gente participando, por exemplo, do SKO, até tive a oportunidade de falar contigo no último, de que, puxa, como foi legal poder participar, daquele evento, né, como sendo um canal da I3S e da ANSYS, de verificar isso também, né? Porque é claro que no dia a dia a gente não tem, até pelo ritmo do trabalho e tudo mais, acesso a todas as pessoas, né? No sentido de a pessoa está ocupada, a gente também, mas lá a gente pôde verificar isso. Então, as premiações, por exemplo, que ocorreram, né? Puxa, se eu não me engano, a Carol, né, lá da parte técnica, mais de 20 anos dentro da sim, companhia e tudo mais, e você fala, puxa, e a pessoa a gente percebe que a pessoa foi ganhando oportunidades ao longo da trajetória também, rotineira, né? Então, na expansão da empresa, ela está junto, as outras pessoas também. Então, é isso, né? De a empresa crescer e oportunizar também para aqueles que estão juntos, né? sim, é um círculo, né, vicioso, né, é um círculo ganhador. Você tem que crescer, você tem que gerar lucro, você tem que investir, você tem que ampliar e você tem que dar chance para as pessoas. Isso, as pessoas vão aproveitando as oportunidades, crescendo, motivando outras e assim vai. Essa é uma história, né? Entende? A gente começou na edícula da casa do professor Malisca em 1993, né? Hoje a gente está presente em 11 países,
com, como você falou, 280 colaboradores em- com todo tipo de formação, especialização que você puder imaginar. Assim, no hemisfério sul, e nós somos disparado um grande representante mundial no que diz respeito à parte de, né, vamos dizer, digital twin aí, Sim, na parte de protótipos virtuais e ganhando ainda força no mercado aqui no sul da Europa. legal. Depois de ter ainda desfeito, vamos dizer, vendido o rock para Ansys, Sim. né? Que já estava presente também no mundo inteiro, com 20 e poucos distribuidores no mundo, na Ásia, Pacífico, EMEA e Américas. Legal. Até aproveitando o gancho do rock, Marcos, eu acho que desde que a gente entrou na parceria junto com vocês, brilhou os olhos a ferramenta, né? O Marco, por exemplo, que é o meu sócio, inclusive está fazendo doutorado em DEM na Unicamp. Então ele falou, cara, isso aqui é o que a gente teve essa visão, né? De, puxa, aproveitar, por exemplo, a oportunidade para poder levar isso para o mercado. A gente está posicionado numa região, no interior de São Paulo, né, aqui em Bauru, em que o agro, o setor de usinas sucroalcooleiras, por exemplo, outras unidades também da agroindústria, né, vamos dizer assim, que está bastante no nosso nicho, e que a gente vê que o ROC, né, a ferramenta, o DEM, vai nos oportunizar bastante. Então a gente tem plantado as sementes aí, e a partir de agora a gente tem começado a colher os frutos disso, né? E quando a gente foi para dentro da E3S e viu isso, a gente começou a fuçar tudo mais e tal, falou, cara, não é possível. A gente começava até a desconfiar dos resultados, falou, cara, não é possível que é tão bom assim, né? Que a coisa realmente vai dar essa dimensão de oportunidade, tanto para a gente quanto para os clientes. Eu admiro bastante, por exemplo, o rock em si, não somente pelo resultado que ele entrega, mas eu acho que como ele foi desenvolvido, né? Porque se a gente pega um pouquinho da trajetória da I3S, por exemplo, até chegar no rock, o mundo ele sempre foi multifísico, né? Os problemas dos clientes eles sempre foram multifísicos. O grão passando ali pelo transportador e caindo e desgastando e assim quebrando e etc. sempre aconteceu. Mas eu acho que essa visão que vocês tiveram, por exemplo, de em algum momento a capacidade computacional e os softwares, os algoritmos, assim por diante, vai fazer com que tudo isso converja, né? Tudo isso vai estar junto e a gente precisa, lendo a história de fora, por exemplo, do rock da própria ANSYS, percebe-se que antes as coisas eram tratadas de maneira isoladas, né? Eu acho que muito pela questão de capacidade computacional, os algoritmos, assim por diante, e hoje a coisa é multifísica, né? Eu digo computacionalmente. Eu queria poder entender um pouquinho disso lá atrás também, em específico do rock, de como que vocês qual que foi a centelha ali, né? De olha, essa tecnologia, essa demanda, como que foi esse processo no rock em termos de desenvolvimento mesmo para se chegar hoje a ter sido adquirido, por exemplo, pela ANS. Olha só, nós tínhamos, há muitos anos atrás, uma parceria com uma ferramenta de simulação de partículas de DIAM. Hum, E essa parceria cresceu muito rápido, porque o setor de mineração e, vamos dizer, commodities de forma geral, que tem bastante manuseio de material particulado, ele é muito forte na América Latina. Então a gente cresceu muito com essa parceria. Chegou uma hora que a gente representava 50% da receita dessa empresa no mundo. E essa empresa era uma empresa pequena, cresceu o olho e falou: mas como? Vocês do Brasil estão vendendo isso tanto? Tem alguma coisa aí. Daí essa empresa pequena, que era formada por um professor e uns outros executivos e equipe técnica, ela falou: olha, eu vou fazer direto, não quero mais trabalhar com vocês. Terminou o nosso contrato. Uma das piores experiências que a gente teve, porque a gente estava fazendo um excelente trabalho. Mas eles ficaram, entre aspas, vou dizer, ambiciosos. uhum. Daí, de repente, né,
a gente aqui na E3S, o Clóvis, eu, os outros sócios, a gente falou: olha, o que a gente faz? Naquela época a gente perdeu alguns milhões em receita. O Clóvis, bastante ousado, falou assim: isso aqui não é difícil. A gente consegue desenvolver um software desse. Não vamos perder esse mercado. E daí a gente começou a desenvolver um software desse, baseado em uma parte de ferramentas que tinham disponíveis open source, free na internet, com tecnologia nossa. E achamos nesse nosso trabalho aí um parceiro nosso na Austrália, que também sofreu do mesmo término de contrato com essa empresa. Nos disse: olha, existe um desenvolvedor russo que acabou de sair de uma outra empresa, fez doutorado, pós-doutorado no Caltech, é um cara bom. Vocês não fazem uma parceria com ele? Talvez ele seja a pecinha que está faltando na engrenagem de vocês. Fomos ali, encontramos esse matemático russo e falamos: olha, o que você tem a gente não tem, o que a gente tem você não tem. Vamos unir as forças aí e fazer um produto novo. Ele já tinha o rock, mas era uma pessoa só. Tá. Nós investimos na ferramenta, ele se tornou nosso sócio nessa unidade de negócio. Nós tínhamos todos os contatos já dos canais na ANSYS, sabíamos que a ANSYS precisava de uma ferramenta de elementos discretos, de simulação de partículas, para complementar as ferramentas que utilizam métodos contínuos, porém discretizados, mas como elementos finitos, volumes finitos, para a parte de eletromagnetismo, estruturas e fluidos, por exemplo, e precisava de uma ferramenta que complementasse com análise lagrangiana, discreta do comportamento físico. Não existe uma ferramenta que é melhor para todos os tipos de problemas, existe uma combinação delas. Daí vai, também dessa segmentação multifísica, porque a gente não podia resolver tudo junto antes. A gente tinha que resolver separado, por isso que se criaram as físicas, mas na verdade a natureza é multifísica. Sim. Era só tratado com físicas separadas porque era a única forma de se resolver. E ainda é em alguns casos, Então, na maioria dos casos. Então a gente se uniu com esse russo, fizemos uma parceria com a ANSYS e os seus canais para preencher essa lacuna, dedicamos muito tempo para incorporar features novas e crescemos o rock de tal forma que ele ficou maior que a própria ferramenta que a empresa que no início tínhamos desenvolvido o mercado e que nos terminou o contrato. Então a gente, entre aspas, teve um crescimento mais rápido, tudo que a gente tinha perdido a gente recuperou e construiu todo o mercado fora da América Latina em cima disso. Ficamos maiores que a empresa que no começo nos tirou o contrato da ferramenta que a gente vendia. E não só isso, ainda terminamos com uma venda muito bem feita para o nosso parceiro, ou seja, entregamos a ferramenta para seguir o seu crescimento com uma escala bem maior, com mais recurso, com mais punch, que nem a ANSYS. Então, foi uma história bem projetada e com um fim bastante interessante. Legal. Outra, assim, novamente, Quem olha só o final da história não vê todas as outras características que vocês tiveram que apostar, Na hora que você comentou sobre o Clóvis, Dele deu um bet ali, no sentido, cara, a gente não vai perder isso. Vamos apostar, vamos atrás, vamos correr. E aí, o fato das parcerias que vocês têm, dos contatos e de desenvolvendo negócios, ampliando o mercado, foi juntando as peças, Então, novamente, é uma história de empreendedorismo também, Não somente de desenvolvimento, Olha, eu te falo, a gente ficou 15 anos com a vontade de ter uma ferramenta própria. Legal. A vontade era tanta que uma hora a gente descobriu. Sim. Mas foi 15 anos tentando. A sorte, Né? A sorte de 15 anos. Só do 3S deu sorte, A ANSYS comprou o rock. Muito bom. E Marcos, até acho que assim, falando um pouco sobre simulação e tudo, talvez a gente nem precise tanto explorar os benefícios e assim por diante,
Mas tratando do rock, eu confesso que até para a gente, aqui, quando a gente tinha pouquíssimo conhecimento sobre o DEM, né? Sobre essa tecnologia em si, e a gente tem se aprofundado e levado ao mercado. Mas vocês que acompanharam mesmo essa jornada do mercado, é, hoje global, né? Mas principalmente Brasil, Latam, qual que é o impacto que você vê do rock no específico no advento da simulação, né? Porque a fluida dinâmica, elementos finitos, estrutural, de certa forma ainda tem muito espaço no Brasil para, principalmente, né, o mercado que a gente ataca, para poder desenvolver clientes e esse mercado, mas o rock ele desperta mesmo assim algo que é, realmente disruptivo também, né? Como que você avalia assim? Qual que é o impacto que vocês entendem do rock para o mercado de simulação? Olha, é assim, a gente com o rock é focado em setores que ainda não são muito, vou dizer, maduros Uhum, no que diz respeito à adoção de ferramentas de modelagem numérica, de modelagem computacional. Assim, uma coisa é você aplicar mecânica dos fluidos computacional num carro de Fórmula 1 que você está trabalhando ali com ganhos depois da vírgula, uhum, né, 0,1%, 0,2%, e, né, que significam muita coisa. Os setores aeroespacial, né, que isso tudo nasceu lá, né, entende? Então, são setores que já estão maduros e você trabalha com pequenos ganhos. A gente, com o rock, teve a oportunidade de trabalhar com setores muito jovens na curva de adoção, o que significa que o potencial de economia que a gente trouxe para as empresas que não faziam simulação, você fala no caso de uma mineira ou numa empresa de sementes, por exemplo, alguma coisa, você não fazia nenhum cálculo, era uhum, tudo uma coisa de tentativa e erro, cálculos muito grosseiros. sim. Quando você traz a potencialidade de fazer uma análise de uma forma 3D, transiente, precisa, aquilo que antes eu gastava não só o tempo para fazer o projeto, mas eu tinha que colocar o tanto de aço ou reforço em tudo, né, você acaba otimizando, fala: "Olha, eu coloco 60% menos aço e reforço só ali que interessa", o ganho é gigante, né, o ganho é muito grande, nós estamos falando de ganhos 10, 15, 20, 30, 40, 50%. Coisa que é inimaginável num setor, vamos dizer, onde tem tecnologias desse nível aplicadas há 2 décadas. Uhum, Então nessa parte, nesses setores, vamos dizer, de mais de commodities que são novos, a contribuição que a gente trouxe com uma análise detalhada do manuseio vamos dizer, de partícula, é um benefício muito grande. A gente economizou milhões e milhões de dólares de diversas empresas, não dá para somar, entende? O fato de você arrumar otimizar um 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 equipamento, vamos dizer, numa mineradora que passa milhões de toneladas ano e faz ele ser mais eficiente, é um ganho muito grande, né. Então a gente foi rapidamente absorvido por essas empresas, porque viram esse potencial, né, e de ganho e é muito bacana. O rock em si nos permitiu trazer simulação para um setor que era muito jovem ainda nesse tipo de coisa, que eu te falo, né, mineração e agricultura, por exemplo, no uhum, Brasil. E aí a coisa está começando, mas isso já saiu das grandes empresas, né, como Vale, Anglo American, né, para todos os fornecedores de equipamentos para essas empresas, como Tacraft, como Metso, como ah, empresas parecidas com eles, até todos os escritórios de engenharia que trabalham para essas empresas que trabalham fornecendo equipamentos para as mineradoras. Então, uhum, permeou a cadeia inteira. E não existia isso há 10 anos atrás, né? Então, é bastante interessante. E era um setor que antes você tinha lá, você explodia, pegava pedra, reduzia ela de tamanho através de uma britadeira, ou um moinho, né? E ninguém fazia conta, porque sempre deu dinheiro.
Agora que a eletricidade fica cara, né, que você usa certo. para... Eu acho que as mineradoras aí usam uma fração significativa da eletricidade do mundo simplesmente para quebrar pedra. Uhum. E se você ajuda eles a economizar isso daí, é uma quantidade muito grande, né? Também tinha outras estatísticas que mais ou menos 80% do que você vê ao seu redor, durante o processo de fabricação, se encontrou em um formato de grãos. Seja o pellet de plástico que antes que é feito para fazer o painel do teu carro, por exemplo, certo? Ou, né, sei lá, ó, um, tudo para mesa, madeira, que foi prensado, que foi tudo era material particulado, não precisa ser só esferas ou Uhum. pó, né? Pedaços, era em algum tipo de forma ou estado, e a gente consegue ajudar as empresas a otimizar isso. Foi legal, é muito interessante. A gente continuou fazendo, né? Agora Sim. vendendo um produto que é da ANSYS, que já foi. Legal, legal. E até pegando esse paralelo, Marcos, é muito engraçado. Eu tenho certeza que esse ponto vocês vivem ainda e viveram muito nesse período, mas muitas vezes os clientes perguntam para a gente num processo de implantação, assim, cara, mas qual que é a margem de erro da simulação? Qual que é a precisão que ele vai me dar? A gente tem respondido assim, de que, cara, é o quanto você precisa. Se você precisa com 10% de desvio, cara, você consegue. Se você quiser 0,5% de desvio, também. Então, o que assim, trazendo a visão para esse pessoal, para os clientes, né? Como que você responderia para eles essa questão do porquê simular, né? E qual que é o nível de precisão para que ele transite da realidade dos protótipos físicos, que hoje, eu novamente trazendo a realidade dos clientes da Sant, né? Tudo é feito de maneira empírica e física, né? Pela regionalidade, assim por diante. E a gente está ajudando os clientes a fazer essa transição para os protótipos virtuais. Então, o porquê de simular e também o quanto que ele pode confiar, por exemplo, a nível de erros, né, de margens ali de precisão para a simulação e para os protótipos virtuais. Olha, a regra é a seguinte, nunca mudou. O melhor modelo é o mais simples possível, que consegue dar as respostas que você está buscando. Uhum, Muitas vezes a gente chega num software super complexos, liga todas as features e não conclui nada, uhum, entende? Então, aquilo que você aprende na escola, e eu tive a sorte de ter bons professores, começa uma folha de papel branco, faz uma análise de ordem de grandeza, entende o fenômeno macroscopicamente, depois resolve um modelo bidimensional, faz uma conclusão. Se ainda precisa de mais alguma coisa, faz ele tridimensional, uhum, faz ele laminar, faz ele turbulento, faz ele com uma malha grosseira, resolve rápido, seja prático. Depois aumenta o número de quantidades de células, faz ele 3D turbulento, liga, né? Coloca partículas. Antes você fazia 100 partículas só para entender. E vai gradativamente construindo o modelo, porque não é só o resultado absoluto que você quer. Por exemplo, uma vazão 10 quilos por segundo, uhum, 10 ou é 8 que eu estou buscando. Às vezes todo esse processo te dá insights indiretos sobre a física que você não tinha, porque você nunca teve a chance de fazer teste, tentativa e erro num laboratório virtual que é o teu computador, que é o teu software. Então, se a gente segue sempre esse processo, nunca tem problema. Agora, se você chega lá com toda a fome do mundo, já começa com um modelo 3D cheio de todas as complexidades, com todas as físicas envolvidas, a chance de você não concluir nada é altíssima. Então, vai de baixo para cima, aprende, né? É difícil modelar se você não sabe a física, uhum. sabe física, sabe fazer conta na mão, né? Faz uma conta no Excel, vai construindo o modelo gradativamente e vai concluindo. A partir do momento que você consegue aprender, você consegue mudar, alterar o teu projeto, Uhum. consegue concluir certas coisas, né? E você vai ficando bom. À medida que você fica mais requintado, você já começa a ir para os modelos mais avançados mais rápido, porque o básico você já aprendeu. E daí você vai fazendo o ajuste, né? Muitas vezes, o que adianta eu fazer um modelo tão preciso
se na minha realidade eu meço com 50% de erro? Eu não tenho controle das variáveis que eu estou medindo no campo, porque o dia ficou cinzento, veio o vento de leste, É isso. e eu não sei esse controle. Como é que eu vou colocar isso no modelo? O modelo é uma condição perfeita. Uhum. Então, é muito difícil essa pergunta, e o mais importante é: seja engenheiro, né? Não esquece o que você aprendeu na faculdade, lembra dos seus professores, faça as contas direitinho, porque aí que tá no negócio, né? Várias vezes a gente está discutindo na empresa uma precisão absurda, Sim, e a gente vai ver o cara do laboratório cheio de erro, ou condições completamente diferentes daquelas que você assumiu, entendeu? Porque a vida real é complexa. A vida uhum, real, principalmente numa planta, olha, as pessoas estão cegas. Se você abre um pouquinho assim do olho esquerdo, ela já sabe que o quente vem de cima e não de baixo, entende? Então, tem que ir de uma maneira bastante, ponderada, bastante crítica e tentando validar as 2 coisas, né. A simulação não anda sem o mundo real, claro. sem os testes, e os testes podem ser feitos de maneiras mais rápidas e mais inteligentes com o apoio do mundo virtual, né. Todo mundo acredita numa simulação, porque tem os resultados bonitos, né. E o laboratório acha que, meu Deus do céu, aquilo está tudo certo, também. E não é assim o caso. O cara que fez o teste sabe que ele teve que, para ter aquela condição, aquela medida, ele teve que ajoelhar no milho, entendeu? Sim. Sabe? Então, tudo tem simplificação, tudo tem modelo, o importante é ser bem um engenheiro, para saber: "Olha, aqui foi assim, aqui foi assado, eu concluo assim, portanto", entende? Sim. Essa é a regra, não tem mistério, Boa. E o entendeu? objetivo, né? O porquê que porque a gente sempre comenta com os clientes, né? Fala, mas por que? Eu falo, cara, por que você faz o protótipo físico? O que você quer colher dali? Aí o cara começa a pensar, né? Eu faço, às vezes, muitas vezes quase que não tem resposta, mas porque sempre foi feito, né? Muitas das respostas que a gente recebe vai nesse sentido. Pô, mas o que você está querendo colher? Quando que você vai concluir para sim ou para não? Qual que é o critério? É a mesma coisa trazendo para cá, né? Então, muitas vezes a gente leva, por exemplo, os casos para os clientes e ele já pensa, puxa, eu vou querer ali o vapor injetando com a massa saindo, tudo mais. Mas será que não tem low hanging fruits ali, né, para a gente pegar e colher o resultado mais Claro. rápido, né? Então essa curva de amadurecimento, né? Para o cara ter o digital twin lá na ponta, puxa, tem muito protótipo para poder construir e validar, né? Sim, com certeza, é isso mesmo. Boa, excelente. Marcos, até uma pergunta aí caminhando para o final, mas eu queria um pouquinho da sua visão, principalmente do lado do cliente, né? É, da visão assim, da adoção da simulação lá em 2003, quando, por exemplo, vocês começaram com a ANSYS, e hoje, no sentido até de modelo de contratação, oportunidades, como que o ambiente, por exemplo, das ferramentas estão dispostos, né, para que ele possa, muitas vezes, começar, né? Boa parte dos nossos clientes não fazem nem mesmo FEA, né? E a gente está ajudando eles, por exemplo, nesse processo. Mas essa visão temporal, né, de lá em 2003 para hoje, o porquê que hoje, assim, quase que impreterível, né, e quais são as facilidades em relação a adoção da simulação para dentro das empresas. Olha, primeiro falar que o trabalho que vocês fazem de lá no final da ponta, né, no interior de São Paulo, digamos assim, desenvolver esse tipo de tecnologia é muito nobre e louvável, né, porque as oportunidades sempre estão aí, e uma zona extremamente rica, né, de recursos, e é uma coisa muito legal. Com relação à sua pergunta, é o seguinte: os softwares ficaram cada vez mais fáceis, os computadores mais potentes, né, a possibilidade de usar sistemas com CPUs, GPUs e clusters, né, e botar, né, modelos grandes, complexos, aumentou exponencialmente, né. Então, antes a gente, em 2003, tinha softwares que você tinha que imputar, muito com um arquivo texto, linha de Sim, comando, né.
e não funcionava no Windows, não tinha um Windows, né, assim, tão disponível com todas essas ferramentas de engenharia, né? Você usava workstations, Unix e computadores grandes, caros, para poucos. Hoje, com o advento de versões para Windows e computadores mais fortes, está acessível para todo mundo. O mais importante não é a ferramenta. Uhum. Modelagem computacional é muito mais que o software. É o treinamento, é a capacitação, é o suporte, né? E esse trabalho customizado que vocês podem dar para a região que vocês atendem. Então, isso é muito mais importante do que baixar um software na internet e começar a usar. Uhum. Então, essa parceria com o fornecedor e com a empresa que sabe da engenharia, conhece um determinado setor e pode te ensinar, isso não tem preço, entende? Isso não tem preço. Então, eu acho que a gente melhorou muito nesse nível de assistência, no nível de informação, e a gente sempre foi daquela de que os softwares não, né, não podem ser usados como uma caixa preta. Uhum. Tem que saber o que está por detrás. Então, a equipe que te ensina o que está por detrás, que te ensina um pouco de física, de matemática, de computação, para usar e tirar um bom recurso disso, é tão importante quanto o software que você tem. E isso que eu acho que a E3S com os parceiros, né, como a Santi, nesse contexto, é imbatível. Entendeu? É imbatível porque eu aprendi isso com o professor Malisca e nunca deixou de ser verdade, sempre cada vez se mostra mais preciso, não podemos usar esse software como caixa preta, temos Uhum. que ensinar essas pessoas a usar isso da maneira correta. Esse é o jogo. Legal, legal. Marcos, até para agora, de fato, a gente caminhar para o encerramento aí, queria que você falasse um pouco do atual momento da E3S, né? Quais são aí, qual que é a visão de curto e médio prazo da companhia e o que vocês estão levando aí hoje ao mercado nesse processo de expansão e tudo mais. Então, contar um pouquinho para a gente e, claro, depois deixar aí um recado, né, para o mercado, né, principalmente aqui para o mercado da Santi, do porquê está conosco aí. Olha, a E3S hoje segue forte com duas áreas de negócio, uma baseado no ecossistema da Ansys, agora Synopsys, né, fornecendo soluções ah, ao redor desse portfólio, e com a parte de desenvolvimento de soluções e softwares customizados, né, para o setor de energia, Uhum, a parte de óleo e gás, basicamente, em diversas etapas da exploração e produção, uhum, basicamente, não me refiro mais na parte de exploração e produção de petróleo. Ah, Todas essas duas áreas seguem com um apetite para expansão internacional muito grande, né? No que diz respeito à parte de business da ANSYS, a gente tem a missão aí de se tornar muito relevante. Hoje acho que nós estamos seguramente entre os 4, 5 maiores parceiros da ANSYS globais, no que diz respeito a canal de distribuição, uhum, né? Queremos continuar assim ou galgar alguma posição acima, com parcerias com outros canais e coisas assim. E na parte de óleo e gás, a mesma coisa, cada vez mais desenvolvendo projetos internacionais para esse setor que continua se transformando e crescendo. Isso só é possível se a gente cuida da retaguarda também, né? Assim, o mercado da América Latina segue muito importante para a gente e é um mercado muito grande que cresce e que é impossível de fazer sozinho. uhum, Então, tendo parceiros que nem a Santi aí, nos ajudam com essa capilarização, essa granulometria desejada aí, para a gente cobrir setores importantes com equipe especializada e única que conhece, né, a região, que conhece o setor em específico e que só agrega ao ecossistema que a E3S criou no Brasil, né? Então, assim, é uma coisa muito importante para nós e faz parte do nosso planejamento estratégico, não só em termos de expansão internacional, mas também aumentar a densidade
nos territórios que a gente está presente, e vocês aí no Brasil são peça-chave nesse contexto nosso. Boa. Marcos, muito obrigado primeiro pela parceria, né, por ter acreditado aí na Santi como um dos primeiros canais aí, né, dentro do ecossistema da E3S da ANS. A gente é muito orgulhoso de fazer parte desse ecossistema e temos, de certa forma, aproveitado o crescimento de vocês e crescido também. Isso tem sido muito bom, graças a todo o suporte, né, novamente, esse ecossistema que a gente consegue levar junto ao próprio instituto, aos engenheiros dentro da própria E3S, que nos apoiam nas implementações, nos desafios junto com os clientes e também aqui com os nossos engenheiros, né, que levamos para poder suportar os clientes. E, novamente, puxa, muito obrigado pelo seu tempo aí, por disponibilizar para falar com a nossa audiência e agradeço novamente pelo papo. Que isso, eu que agradeço, o prazer é nosso ter um parceiro do gabarito de vocês aí. Seguimos forte aí para terminar o ano bem e tudo que precisar do nosso lado aqui estamos à disposição para apoiá-los. Excelente, temos ainda um quarter aí para entregar, mas seguimos firmes. Muito obrigado, Marcos, e obrigado a todo mundo por... Desculpa. Eu que agradeço. Ah, não, imagina. Eu que agradeço. Valeu. Pessoal, muito obrigado pela audiência e vamos juntos. Obrigado, pessoal.